Registrei minhas observações a respeito da piscina em uma série de diários. Podia diferenciar cada uma das rãs. O velho afundão era muito diferente do pulador feio. E sabia em que mês a relva estaria cheia de filhotes saltitantes. Sabia quais espécies de garça permaneciam o ano todo e quais eram migratórias. Os besouros e as libélulas eram mais complicados de identificar e seus ciclos de vida mais difíceis de deduzir, mas eu tentava entendê-los, sempre diligente. Durante esse período evitei livros de ecologia ou biologia. Queria primeiro descobrir as informações por conta própria. No que me diz respeito, sendo filha única e uma especialista nos usos da solidão, minhas observações daquele paraíso em miniatura poderiam se prolongar eternamente. Cheguei até mesmo a acoplar uma lâmpada à prova d'água a uma câmera, também à prova d'água, e meu plano era mergulhar em engenhoca sob a superfície escura da piscina e tirar fotos usando um longo arame flexível para acionar o disparador. Não faço ideia se aquilo iria funcionar ou não, porque de um momento para o outro meu tempo acabou. Nossa sorte chegou ao fim e não podíamos mais pagar o aluguel da casa. Fomos para um apartamento minúsculo, atulhado dos quadros de minha mãe, que aos meus olhos não eram muito diferentes de papéis de parede. Um dos grandes traumas da minha vida era a preocupação com a piscina. Será que os próximos inquilinos seriam capazes de ver sua beleza e a importância de deixá-la como era, ou iriam destruí-la, provocando uma carnificina imensurável, com o objetivo de devolver à piscina sua real função? Nunca fiquei sabendo, não teria coragem de ir até lá, embora a beleza daquele lugar nunca saísse da minha mente. Aniquilação, de Jeff Vandermeer, tradução de Braulio Tavares, editora Intrínseca, 2014. Olá, eu sou Arthur Marqueto, estou aqui com Ana Raíssa e Jorge Amaral para mais uma Leitura Estranha. Antes da gente falar do livro de hoje de Aniquilação, queria dizer para vocês que neste momento, em meados de novembro, estamos com 91% da meta a 9% de atingir. Então, se você quiser uma segunda temporada, quiser apoiar a gente, é só acessar apoia.se/Leitura Estranha para a gente poder começar a pensar cálculos, financiamentos e episódios para o ano que vem. Muito bem, hoje vamos falar de Aniquilação, de Jeff Vandermeer, e vamos falar também sobre A Natureza é Estranha, são os dois motes para esse episódio. A gente tem o Jeff Vandermeer, um autor estadunidense, nascido em 7 de julho de 1968. Ele é escritor, editor, crítico, enfim. Ele, além de escrever contos, de fazer os romances dele, junto, né, com a esposa, a Anne Vandermeer, que também é uma ótima editora, que também trabalha com ficção estranha na editora Tor.com. Eles já fizeram várias antologias juntos, já fizeram organização de antologias, inclusive de Weird, New Weird, de ficção científica, de fantasia, eles têm muito trabalho juntos nesse caminho. Ele em si escreveu agora a saga, a antiga trilogia do Comando Sul, que a gente vai falar aqui hoje do primeiro, que é o Aniquilação, mas também tem o Autoridade, Aceitação. Em inglês saiu agora o Absolution, que ainda não tem previsão nem anúncio de tradução para o Brasil. Mas ele tem outros livros também muito famosos, tem o Wonder Book, que é um guia de escrita de ficção especulativa, né, uma tomada de posição ali de escrita de não ficção, para fazer uma contraposição aos manuais de escrita que geralmente partem da ideia de uma ficção realista, né, dessa ficção mimética, e ele vai falar, bom, estou fazendo um manual de ficção especulativa, vamos pensar aqui tendo como repertório maior os romances de fantasia ou ficção científica. Tem também alguns outros livros famosos, como o Ambergris, que é uma coleção também de 3 textos, saiu há pouco tempo o Hummingbird, o Salamander, que é um livro também mais focado nessa parte de crise climática, de uma espécie de beija-flor em extinção, e outros livros famosos, inclusive com adaptações aí previstas para o futuro, que são Born, Dead Astronauts e Strange Bird, que são livros que também não têm previsão de tradução e que fazem parte do mesmo universo de catástrofes climáticas, animais, mutações e tudo mais. E nesse livro que a gente vai falar hoje, Aniquilação, esse sim, traduzido pelo Braulio Tavares, um trabalho que deve ter sido bastante difícil, a gente vai acompanhar um relato de uma bióloga que vai, junto com um grupo de expedicionárias, vão adentrar a área X, que é uma parte esquisita, uma parte que ninguém sabe muito bem o que é, da costa ali dos Estados Unidos, e que eles estão ali para entender o que está acontecendo, eles não sabem muito bem o que é ali, e eles vão como um grupo de pesquisadoras, de pessoas que vão identificar o que está nessa área, como uma operação militar, governamental. Elas têm um diário cada um, que é para elas escreverem os resultados dessa investigação e dessa missão, e trazer de volta para a agência poder investigar, só que você vai descobrindo que esse relato que a gente lê tem alguns
alguns mistérios a mais ali. Então, algumas coisas ficaram de fora, algumas coisas naquele espaço não são exatamente o que dizem ser. Parece, né, que tudo isso carrega um mistério muito mais intenso por trás, que a gente vai descobrindo ao longo da narrativa. E já aviso que se você não gosta de séries, de sagas, pensando, puxa, será que vai ser traduzido? É importante ressaltar que cada um desses livros, eles são autocontidos, assim. Então, esse primeiro acaba e acaba. Putz, não quero ler os outros. Não tem problema, não vai ficar uma história incompleta. Ah, quero ler os outros. Tudo bem, pode ler 2, não vai ficar incompleto. Pode ler 3, não vai ficar incompleto. Claro que os livros dialogam entre si. Para quem leu o Aniquilação, deixo aqui um pequeno teaser de que uma das grandes personagens ali do segundo livro é uma personagem chamada Ave Fantasma, e quem terminou o Aniquilação já sabe que tem uma coisinha aí por aí. Mas eu assumo, o Jorge já tinha sacado no grupo de pauta a minha primeira pergunta, porque eu li esse livro já com uma espécie de repertório ali, porque eu conheci esse livro durante uma aula, eu conheci esse livro com uma espécie já de indicações e leituras. O Jorge, também para quem não conhece, pesquisou o livro efetivamente durante 4 anos para uma tese de doutorado. Não sei se foi 4, não sei se chegou a fazer em mais ou em menos, mas por bastante tempo. Mais ou menos. Meia década de livro, estudando. E a Ana, ela é o primeiro contato dela, a Ana, como uma notória não leitora de sinopses, pegou este livro, ouviu a gente na semana passada, no mês passado, falando, Ana, por favor, lê só o primeiro capítulo, quero muito saber o que vai achar. E eu falei, hoje eu preciso saber como foi esse contato com a Aniquilação e o que ela achou. Eu fiquei nervosa, porque eu pensei, se eu não gostar, a culpa é minha, com certeza. Mas foi, quando a gente terminou a gravação, vocês falaram, não, lê pelo menos o primeiro. Eu peguei imediatamente. Aí eu respondi, né? Falei, meu Deus, já fiquei, caramba. E ele é um livro curtinho, mas depois que você termina de ler, é tanta coisa pra você relembrar, que hoje eu fui buscar alguma coisa no Kindle e eu fiquei assim, gente, mas é mesmo, esse livro não é um livro longo, né? Me parece, porque é tanta coisa. Eu acho que ele é um livro sensorialmente longo, então você fica assim, nossa, mas tal coisa aconteceu. Ah, mas foi próximo de tal coisa ter acontecido. Então, eu fiquei com essa impressão desde o início. E aí, quando eu voltei para ler efetivamente pra gente gravar, eu reli a primeira parte novamente. Eu falo 1000 vezes em toda oportunidade que eu não gosto de livros com volumes ou com partes, né? Geralmente eu não é a leitura que eu faço. Mas ouso dizer que fiquei com vontade de ler os outros 2, viu? Se eu não tivesse obrigações com este podcast de outras leituras, eu já tinha emendado a segunda. Mas confesso também que fiquei meio nervosa, pensando assim, e aí? Será que eu vou entender? Será que eu vou achar tão esquisito assim? Porque às vezes, né, você não entende. Fala assim, sou eu que não tô entendendo. Mas não, eu gostei muito e é isso que o Arthur falou, assim, não leio sinopse, não sabia nada. Algumas pessoas me viram lendo e falaram assim, ah, é aquele filme da Netflix. Eu não tenho ideia. Eu só fiz assim, talvez. Que tem umas plantas em forma de gente, eu falei, deve ser. Aí quando chegou no final, eu pensei, era isso mesmo. Então, já fui com essa expectativa, né, de o que eu vou ver aqui? Por que o Jorge estudou isso tanto tempo? Então, fui nessa, assim, gente, tem coisa aqui. E tem mesmo. É isso, eu acho que agora o que me vem mais fresco na cabeça, sempre que eu penso nesse livro, é o sensorial. Porque por mais que você entenda, quando fala assim, o cheiro do azul, quando você ouve, você entende, sabe, intelectualmente, mas é um entendimento que você não consegue colocar em palavras, ou que você nem sabe. Tem momentos ali que eu fiquei assim, tá, eu entendi o que está escrito aqui, mas eu consigo formar isso sensorialmente em mim? Esse cheiro, essa visão, essa luz, esse não é o brilho, né, mas esse brilho, essa torre que na verdade desce, é o quê? Ou desce mesmo? Não sei, tá viva? Não sei. Palavras na parede? Não sei. Eu sei alguma coisa? Não, foi essa a minha contribuição para esse podcast. Não sei nada, mas senti muitas coisas, nos 5 sentidos, assim. Fiquei meio sufocada com esporos também. Na hora que o negócio pipocou na cara dela, deu uma tossidinha. Falei, foi com a cara tão perto, assim. Tem uma coisa interessante que talvez seja legal de você compartilhar também, que tem uma coisa que ele fala, que é de você subverter uma parte da escrita, né? Que ele tá preocupado não com explicar e compreender
porque ele lê muita coisa de não ficção, né? A família dele é de pesquisadores também, então o pai pesquisou sapos e formigas, como tem no livro ali, e ele tem essa busca de ler não ficção porque ele acha uma grande inspiração, né? Numa das entrevistas que eu vou colocar aqui no podcast, para quem quiser ouvir depois de referência, ele fala: bom, o meu livro preferido é um livro de um pesquisador que supostamente vai estudar pinguim, mas ele escreve livro para falar mal de outro cara, então a primeira parte é pinguim e o resto é só ele usando o pinguim de pano de fundo para xingar outra pessoa. Então ele fala que tem esse gosto de visualizar na não ficção essas narrativas de ficção, né? Essas ferramentas de ficção. E eu acho que uma das coisas que ele faz ali é também mostrar que ele não tá preocupado em explicar o fenômeno, ele não quer que as pessoas compreendam o que aconteceu, mas que eles vivam essa experiência como os protagonistas estão vivendo, né? E isso é muito interessante, porque ao longo do livro a gente vai acompanhando até o momento em que ela para e fala: tá bom, é um relato bastante pessoal e eu menti algumas coisas pra você até aqui. Vamos lá, agora eu vou falar a verdade, ponto. Aí ela continua, depois ela para: bom, eu menti mais um pouquinho, porque a verdade é essa daqui. E depois mais pra frente ela fala, perto do final: olha, tá vendo aqui, ó, aqui essa pessoa também tá mentindo, porque tá acontecendo várias coisas e você só sabe o que tá acontecendo justamente porque ela não tá falando sobre essas coisas. Ela fala que tem várias outras anotações e anexos e não sei o que ela não vai incluir naquilo, então a gente não sabe o que é. Coloquei todas as amostras, coloquei todos os resultados aqui em anexo. O anexo tá em algum lugar. Que ele seja muito feliz, porque a gente não vai ler. Eu gosto de não ter essa explicação, sabe? Porque algumas leituras se propõem a isso, te explicar por que aquela pessoa tem o braço num lugar que não nasceria um braço, por que aquela pessoa tem o rosto assim assado, ou se é mesmo uma pessoa. E aqui não, vai acompanhando aí. É assim, o brilho é tal, a palavra tá na parede e por baixo parece que tem uma outra palavra e é assim, e aí você fica, tá, mas por que tem? E continua a leitura, e você tá lá no fundo da sua cabeça, por que tem outro texto aqui embaixo? E ele vai passando. Isso é muito bom, porque isso te obriga a ir acumulando informações que no início você acha que não tá entendendo muita coisa, mas lá na frente você já tem um arcabouço para entender uma outra coisa. Mas é aquilo, você tá junto com elas ali. É um grupo de mulheres, né? Então são todas profissionais mulheres. Então elas estão ali no meio. Tem algumas coisas que ela não conta, mas tem coisa que já conta de uma vez, assim, do tipo: olha, eu nem vou me dar ao luxo de falar o nome das minhas colegas, porque em 2 semanas todo mundo já era. Aí você fica assim: porra, mas já? Na minha cara? E começa de cara, assim, né? Bom, daqui a pouco todo mundo já era, e isso, né, não é o pior dos meus problemas. Isso não é o pior dos meus problemas. E é muito louco, né? Porque tem uma sutileza que eu não vou deixar pra vocês que não leram o livro, caso alguém seja ouvindo ou não tenha lido, que é uma pista que ela dá também sobre ela, né? Sobre de que ponto ela vai escrever no futuro. Então, assim, eu não vou dizer o nome de ninguém, nem o meu. Eu não vou dizer o nome de nada. E aí você fala: nossa, Arthur, ela morreu? Não, mas alguma coisa vai acontecer com ela no final. Ela vai sair transformada e mudada e tal. E isso vocês vão entender nas primeiras 10 páginas. Mas é um ponto muito forte nessa narrativa, porque todos ali vão sair transformados, né? Ao longo do tempo, vocês vão descobrir também que a morte também não é o fim ali. E que existem outras coisas que acontecem. Então, isso não é um grande problema. Mas é quando vocês forem ler e visualizar que tem essa chamada também no começo. E acho que pra gente ir adiantando essas discussões, eu fui ler o Aniquilação por um interesse temático muito específico, né? Eu tava fazendo uma oficina de escrita com a Ana Rusch, e eu sempre tive muito interesse na representação de algumas figuras específicas que me são muito caras, como, por exemplo, a representação da aranha, né? A representação da aracne, pra mim, são coisas que sempre me interessam, sempre me chamam a atenção. Fui conhecer o Estação Perdido justamente porque eu tava preocupado em inscrição de seres aracnídeos, e tem mariposas ali também, que são animais que eu sempre trabalho em ficção quando eu quero fazer. E esse em específico, a Ana comentou por essa relação com a natureza, com a descrição e tal. E eu fui atrás dele numa época em que eu também estava pesquisando fungos, que foi quando eu fiz uma temporada inteira sobre fungos na Ponto Nemo. Então falei de cogumelo, falei de trufa, falei de máscara cerimonial, que algumas culturas tinham, que era feita daqueles fungos gigantescos. Falei de pessoas que cultivam fungos, falei de psilocibina, enfim. Teve uma série de coisas e eu fui procurar narrativas que partem da ideia do fungo, né? E o fungo tem 2 coisas muito importantes
na caracterização dele, nas coisas que carregam consigo. Uma delas, escancarar essa questão do hibridismo, né? O fungo, ele deixa muito claro que as coisas, elas são todas sempre ligadas em um ecossistema, né? Não existe indivíduo, não existe unidade, num sentido como a gente, enquanto sociedade moderna, concebe na nossa cabeça, né? As coisas estão sempre todas interligadas, conectadas, híbridas e de alguma forma fazendo essa conexão. E então, nesse sentido, ela traz também a conexão, né? Então, esses são os dois pontos, essa falta de unidade e essa ideia de estar sempre em conexão, uma vivência que é feita sempre na troca. E eu comecei ali, e fui ver autores que trabalhavam com isso, que tinham essa perspectiva, essa ideia de trabalhar a literatura como ponto de vista. E eu caí de novo no Jeff Vandermeer e eu fui ler essa narrativa já com essa visão, assim. Foi também um momento em que, nessa ideia do fungo, tem trabalhos como, por exemplo, da Tsing, que vai falar que a ruína para o capitalismo é uma coisa, né? A ruína é um espaço estéril, a ruína é um espaço em que o capitalismo olhou e falou, não posso mais extrair riqueza daqui. Portanto, é um lugar propício a ser arruinado, para um lugar que não vai dar mais dinheiro. Então eu vou embora. E ela, como antropóloga ali, ela vai para lá e fala, gente, esses lugares são ricos, esses lugares têm muita vida. Ela vai partir o estudo principalmente de cogumelos Matsutake, que surgem em lugares onde madeireiras são abandonadas ali no Japão. E por conta desse apodrecimento da madeira, desse descaso, desse espaço que fica improdutivo para o capitalismo, os cogumelos começam a proliferar ali e se tornam espaços, na verdade, muito ricos, né? São quase os espaços liminais do livro que a gente vai discutir logo mais. E o livro me pegou nesse espaço, né? Nessa troca. Tem inclusive uma aspas de um escritor chamado Jack D. Forbes, do livro Colombo e Outros Canibais, que eu acho que dialoga bem com esse livro, que é: eu posso perder as minhas mãos e continuar vivo. Eu posso perder as minhas pernas e continuar vivo. Eu posso perder os meus olhos e continuar vivo. Eu posso perder meu cabelo, minhas sobrancelhas, meu nariz, meus braços e muitas outras coisas e continuar vivo. Mas se eu perder o ar, eu morro. Se eu perder o sol, eu morro. Se eu perder a terra, eu morro. Se eu perder a água, eu morro. Se eu perder as plantas e os animais, eu morro. Todas essas coisas são mais parte de mim, mais essenciais para a manutenção da minha vida, do que o meu, assim, dito corpo, né? Então, qual que é o meu corpo de verdade? O livro, ele me pega um pouco nesse espaço, sabe? De visualizar as trocas que vão acontecer ali, os hibridismos que vão acontecer ali, o que são os espaços que a gente tem como espaços de ruína, espaços de natureza e de produtividade, espaços valorizados. A protagonista no livro, ela vai falar muito desses espaços que ela vê de interstício, né? Espaços que estão... A piscina que tá num canto, ou um lote abandonado no meio da cidade, que tem uma vida. Ela chega e descreve aquela natureza como uma natureza muito pura, né? Que é basicamente uma natureza que não foi tocada pelos humanos, uma natureza que tá sem a sociedade que a gente entende ali nesse contato. Eu acho que, pra mim, é aí que o livro começou a pegar, né? Antes da gente entrar nas discussões mais temáticas, acho que foram as coisas que me chamaram a atenção no livro. E você, Jorge, você que pesquisou esse livro, como é que ele chegou pra você? Como é que foi esse processo de paixão pelo livro, né? Acho que também que passa por aí. Sabe que eu acho que foi um pouco do jeito que foi pra Ana, assim, né? Porque eu tinha feito mestrado sobre o China Miéville, né? Dentro do New Weird, abordando questões de estranhamento, de crítica social e outras questões, né? E eu tava ali naquele intervalo entre o mestrado e o doutorado, tal, assim, ainda pensando no que estudar. E apareceu um evento e me chamaram pra falar sobre o Aniquilação, só que eu ainda não tinha nem lido ele, justamente porque ele é do mesmo grupinho ali do China, tal, né, uma obra New Weird, então eu seria alguém, né, que supostamente sabe o que está falando quando vai falar dele, né, e aí eu peguei pra ler, e foi essa experiência, assim, eu falei, nossa, né, assim, li ele, assim, sei lá, em menos de uma semana, eu acho, já peguei os outros e fui lendo, e aí foi esse impacto, né, essa coisa que, né, nos toma, assim, de alguma forma, porque é isso, é um livro que começa ali já dentro do problema, assim, né? Ele não perde tempo, né? Já começa ali, elas ali percebendo as coisas acontecendo, já depois de terem sido hipnotizadas, passado a fronteira, enfrentado um monte de coisa e já estão ali, peraí que estamos sentindo que algo vai acontecer. Só não sabemos ainda o quê, mas como ela tá escrevendo em relato, né? Ela já dá a pista de que, bom, vai ser ruim, né? Vai dar ruim aqui. E aí você já fica... É um livro denso, né? Acho que isso que a Ana falou, né? Que ele tem tanta coisa, ele é muito denso e ele é até meio rápido, que vai acontecendo uma coisa atrás da outra, e no meio disso tudo ela tem as memórias, né, que ela vai trazendo. Então não perde tempo, não é um livro que tem muitos momentos, assim, de
né, de pausa, né? Apesar de ter bastante descrição, bastante dessa sensorialidade, né? Tudo, ele é muito rápido. Mas aí, a partir disso, a minha ideia inicial foi estudar pelo viés do estranhamento mesmo, né? Que era algo que eu já estava estudando, né? Já queria me aprofundar. Só mais para frente e principalmente por causa dele, assim, que eu decidi que não ia ser só estranhamento, ia estudar também a parte da crise ambiental, crise ecológica, climática, que foi o que no fim meu doutorado foi, né? Metade estranhamento, metade crise ecológica, digamos. Então, já puxando um pouquinho para essa definição, assim, né? Essas explicações, eu vejo nele, assim, vários tipos de estranhamento, mas principalmente 2 tipos. Né, dentre os vários que a gente já comentou nos outros episódios, tem um que é aquele mais freudiano, mais clássico, assim, que é aquela tensão entre o que é familiar e o que é estranho, ou o que tem de estranho no familiar, ao mesmo tempo lidando também com elementos que trazem, né, uma carga de familiaridade já em si mesmo, como os duplos que aparecem na história, né, as incertezas sobre alguma coisa estar viva ou não estar viva, ser um humano ou não humano, ser algo que realmente está acontecendo ou não, né? Como acontece quando ela fala dos brilhos, né? Alguma coisa estar viva ou não estar viva, por exemplo, as palavras na parede, a própria torre. Então, ele tem quase todos daqueles elementos que o Freud vai dizer no ensaio dele, que são coisas que só de aparecerem já trazem essa angústia, né? De algo assim, né? Mas espera aí, o que isso está fazendo aqui, né? E a morte, que ela traz desde o começo, que, bom, existe aqui morte, vai rolar, né? Então, e aí ele vai trabalhando, né, esses elementos ao longo da obra, sempre pontuando ao mesmo tempo que junta com monstros que são monstros de verdade, assim, ao mesmo tempo grotescos, sublimes, também admiráveis de certa forma, feitos de mesclas, de misturas, de simbioses. Então nós temos, de um lado, monstros realmente que invocam aquela tradição mais do Lovecraft, né? Monstros que são realmente monstros, mas também tem esse monte de estranhamentos que às vezes estão sutilizados, como aparecem nos golfinhos, por exemplo, uma hora que ela olha para os golfinhos, eles vêm, aí primeiro é estranho porque eles estão na água doce, não deveriam estar, e aí depois eles têm um olhar que é humano demais. Então tem algo de familiar naquele olhar, assim, ela se sente olhada como se estivesse sendo olhada por uma pessoa. Algo parecido acontece com um javali. Tem uma coisa que ele fala na entrevista, que ele usa uma regra de 3, que ele faz sempre nessas coisas de golfinho, ele segue essa regra, que ele descreve 3 vezes uma coisa, e aí as 2 primeiras são normais. Então ela fala, vi golfinhos, legais. Vi golfinhos na água doce. É estranho, mas eu já vi, acontece. E aí ela fala, eu olhei pro olho do golfinho e o olho era humano. E aí você fala, quê? E a mesma coisa com a torre, né? Ela vai uma vez, tá normal. Ela vai uma segunda vez, tá um pouco mais esquisito. Aí ela vai uma terceira vez, e aí ela fala, isso aqui é insuportável. A cara do javali também, né? A cara do javali, falou, eu lembrei. Ele faz sempre 3. Nossa, nossa, faz sentido, porque você vai ficando pior. O javali me deu uma paura. E isso do olho é muito, né? A cara do bicho, o olho do golfinho. Ah, não. E o golfinho meio que vira de lado pra olhar pra... Péssimo. E o olhar é algo que tá presente o tempo todo. Aparece bastante na Aniquilação, mas fica ainda mais claro nos outros. O olhar é sempre uma questão, assim, fundamental, né? Quem está olhando, quem está sendo olhado e quais são as perspectivas, né? Às vezes invertendo essas coisas. É como se, assim, bom, quando ela fala que o golfinho olhou para ela, a gente acaba instintivamente pensando, bom, e o que o golfinho achou dela, né? Algo desse tipo. E se ele tem um olhar humano, né, ele pensou o quê, né? Ele tem ali algum outro tipo de pensamento, né? Ele é alguém, houve uma transformação, né? Então acaba que também tem uma densidade de possibilidades em cada coisa dessa que aparece, né? Que a gente não sabe, bom, pode ser uma coisa, mas pode ser um monte, ou pode não ser nada, pode ser só um golfinho. Então isso fica invocando o tempo todo essa dualidade, né? Do familiar e estranho, familiar e estranho. Aí tem, por exemplo, as pessoas musgo, líquen, que são, na verdade, né, plantas ali, no caso dos musgos, né? Ou líquens, no formato ali de pessoas que estavam numa vila. Mas ela olhando de perto, são só plantas, mas por que elas têm o formato de alguém ali sentado? Então fica essa coisa, é uma pessoa, né, e transformada em planta de alguma forma, é uma planta que virou uma pessoa, é um monstro pessoa-planta, né? Todas essas incertezas de percepção causam muito dessa invocação da infamiliaridade, né? E isso está presente ali bastante, todo o tempo. E tem um outro tipo de estranhamento que eu acho que, assim,
às vezes é bem sutil, mas talvez seja o que mais nos contamina, assim, de alguma forma. Que é uma coisa que já vai mais por uma vertente dos formalistas russos, a ideia de uma ostranini, que seria aquele afastamento, uma superimpressão sobre alguma coisa. A ideia de que a arte, a literatura e mesmo outras artes, elas são capazes de nos fazer ver alguma coisa como se fosse pela primeira vez. Trazer aquele olhar meio de criança, assim. Então a gente quebra aquela barreira de familiaridade que a gente tem com as coisas e passa a ver de fato, né? Não só reconhecer, porque no reconhecimento a gente está supondo um monte de coisa ali automaticamente, mas enxergar, né? Então ele trabalha com isso, causando ali descrições que às vezes não tem nada de fantástico na descrição, mas pela maneira como ele descreve, mesmo algumas plantas, cenários, né? Ou mesmo esses animais que aparentemente são estranhos, mas pode ser que não seja, ele está fazendo tudo saltar muito aos olhos, né? Então eu vejo que existe ali uma espécie de um efeito de estranhamento. Isso está, por exemplo, na escolha das plantas que ele usa para, né, estarem ali presentes nos animais, nos tipos de pássaro, nos tipos de vegetação, que até o Jeff Vandermeer diz que para ele foi fácil, porque ali onde ele vive, na Flórida, é tudo uma espécie de pântano, zonas de transição, tudo meio misturado, já é um pouco assim, né? Então ele, andando ali por aqueles ambientes, ele já via esse tipo de coisa que saltava, assim, né? Que não é tão comum, principalmente, eu acho, né, nos Estados Unidos, que em outras áreas tem um tipo de vegetação um pouco mais, né, menos diversa, assim. Pra gente aqui, né, um tipo de vegetação mais tropical, essa variedade já existe bastante. Então, se a gente for num mangue ali, no litoral, né, você vai enxergar esse tipo de mistura, né, de coisas que já são em si mesmas estranhas, né? Então ele escolhe, né, plantas que podem ser, por exemplo, uma samambaia, mas uma samambaia, ao mesmo tempo, ela é uma planta ancestral que estava junto com os dinossauros, então ela já carrega uma carga ali diferente, né? E tem um outro lado que é uma espécie de efeito de real. Nesse livro aparece pouco até, mas fica bem claro no segundo, principalmente, que efeito de real é uma teoria que vem do Roland Barthes, e ele diz que a gente, né, acaba usando isso principalmente no realismo para dotar ali uma narrativa de pequenas coisas ou eventos ou acontecimentos que configuram aquilo como algo mais real, né? Então você tá, por exemplo, alguém tá andando na rua com carro e tal, e aí ele reduz a velocidade por causa do radar, não sei. Algo que não vai mexer na narrativa, mas tá dando um senso de real ali. Isso é bem evidente, por exemplo, em novela, né? Quando a pessoa tá ali, o personagem da novela tá ali, aí ele liga a TV na novela e tá passando o jornal, que seria mais ou menos o mesmo jornal daquele mesmo horário que você tá vendo a novela, algo desse tipo, assim. Então ele dá um senso de, aquilo não é uma ficção, também faz parte de algo da realidade, né? E é interessante, por exemplo, o Arthur, por exemplo, diz que o livro se passa nos Estados Unidos, mas não tem nenhuma referência dizendo que é os Estados Unidos, em nenhum dos 3 livros, né? De fato. Eu percebi assim que eu falei, mas não é necessariamente. Foi ótimo, porque é exatamente isso. Ele causa um efeito de que seria, sim, os Estados Unidos. E todo mundo, se você pega muitas críticas, assim, né, fala, é na costa da Flórida. Em nenhum momento fala que é a Flórida. Inclusive, se você for olhar uns caminhos que eles fazem nos outros livros, não faz o menor sentido dentro do mapa dos Estados Unidos, assim. As cidades são inventadas e tal. Pode até ser outro planeta. Tirando que ele fala de alguns nomes de outros países, assim, em certos momentos. Mas o que ele faz? Ele usa efeito de real, onde supostamente é real, né? Só que esses são lugares que são inventados, que podem ser completamente diferentes da realidade. E dentro da área X, onde a gente, por definição, entende que é um ambiente estranho, né? Um ambiente que pode até ser alienígena, alguma coisa desse tipo, as coisas que ele usa, às vezes, são comuns, são coisas reais, mas elas dão um efeito de estranhamento, né? Então ele faz muito esse jogo. E aí tem uma hora que eu acho que deixa isso bem claro, que é quando ela encontra a Estrela do Mar. Eu vou até ler um trechinho para vocês. Ela vai... Isso é uma memória, né, dela, de um momento que ela vai nos poços de água salgada, que fica ali meio parada, e ela encontra uma Estrela do Mar gigante, que tem o nome de Destruidora de Mundos. E aí ela diz assim: mas quanto mais eu ficava olhando, menos compreensível a criatura se tornava. E quanto mais ela parecia um ser alienígena para mim,
A sensação de que não entendia nada sobre a natureza, sobre os ecossistemas, só fazia crescer. Havia algo em meu estado de espírito sombrio que eclipsava a razão, que me fazia ver aquele animal, que sem dúvida possuía uma posição na taxonomia, catalogada, estudada, descrita, como algo irredutível a esse sistema. E se eu continuasse olhando, sabia que a partir de um certo ponto, teria que admitir que sabia menos do que nada sobre mim mesma, fosse isso verdade ou não. Né? Então é ali, é um animal que existe, né? Tem o nome científico dele e tudo, mas aquele encontro com algo que existe, mas tem uma aparência tão alienígena, num lugar ali que ela não esperava, fez ela entrar em tanto contato com esse tipo de natureza weird, assim, uma certa biologia de um estranhamento, que fez ela questionar ela mesma enquanto ser, né, vivente, que é algo que o Timothy Morton fala muito, né? Se a gente olhar a natureza muito de perto, a gente vai começar a questionar quem somos nós, né? E isso o livro faz, assim, de uma maneira fantástica. Eu acho que é difícil ler esse livro e não questionar, pelo menos, algumas coisinhas, assim, da realidade, aí da crise climática, né? Da maneira como a gente interage, como o Arthur falou, né? Da simbiose, da gente não ser um ser solto, né? Um humano, né, transcendente, que não precisa de planeta, né? Que pode morar no espaço, sem nada, sem recursos, né? Então foi por aí que esse livro começou a me fisgar. A brisa do mar e a estranha imobilidade do ambiente influíam em nossa capacidade de calcular direções, de maneira que o som parecia infiltrado na água negra que encharcava os ciprestes. Aquela água era tão escura que podíamos ver nela os reflexos dos nossos rostos. E nunca se agitava, era lisa como o vidro, refletindo os capuchos de musgo cinzento que ocultavam os ciprestes. Se olhássemos essas áreas voltadas na direção do oceano, tudo o que víamos eram águas negras, as manchas cinzentas dos troncos das árvores e os farrapos pendurados de musgo como uma chuva imóvel. Tudo o que ouvíamos era aquele gemido baixo. O efeito que ele produzia não pode ser entendido por quem não esteve ali. A beleza de tudo também não. E quando passamos a ver beleza na desolação, algo muda dentro de nós. A desolação tenta nos colonizar. Aniquilação, de Jeff Vandermeer, editora Intrínseca 2014, tradução de Braulio Tavares. Tem uma coisa muito interessante no livro, enfim, acho que para unir algumas coisas que a gente falou nesse primeiro bloco, tem uma citação que o Jeff Vandermeer usa muito, que é que se a raposa fizesse literatura, né, se de fato a gente fosse escrever um livro do ponto de vista da raposa, seria muito diferente do que a gente faz, né, provavelmente não teria palavras, teriam cheiros, teriam sensações, teriam outras coisas que não é a maneira com a qual nós pensamos a arte hoje, né? É outra forma de ter um pensamento, um cérebro e tal. Então, nesse ponto, seria impossível escrever um livro do ponto de vista de uma raposa. Mas é possível tentar, e que essa tentativa, essa aproximação revela outras coisas, né? Que tem um pouco a ver disso que a gente estava falando. Ele também comentou na entrevista que ele fala, meus livros, eles são 75% de uma prosa que seria realista e estaria em qualquer outro tipo de romance contemporâneo. Eu escrevo essa base do meu romance, 75% é essa prosa normal. Mas por conta disso, os outros 15% se tornam mais estranhos, porque você tem, né, essa construção de um mundo que parece muito real, muito próximo, que estaria em outros livros. E aí quando vem a parte esquisita, a gente tem essa sensação, essa força, né, dá uma potência pra sensação que ele queria construir, né, que é muito interessante. Eu gosto também de uma coisa que ele usa nos livros, que me pega bastante, que é a construção dessa sensação de desolação, dessa sensação de medo, de pavor, essa construção de uma relação entre a protagonista e o ambiente, por meio da descrição das paisagens, né, por esse uso do sublime. Muitas vezes quando a gente vai falar do sublime, ou quando a gente vai ver o sublime, é uma sensação que tá quase em oposto ao grotesco, né? Teve um texto que eu li uma vez, que eu deixo aqui embaixo também, que é um livro mais extenso das 7 maravilhas da ficção científica, e ele vai fazer, o pesquisador, o Hornari, vai fazer um paralelo entre o grotesco e o sublime, né? Como se o grotesco fosse um sublime materializado na construção que ele tá fazendo ali do weird, porque a gente tem no sublime essa perspectiva de uma coisa ampla, de uma coisa gigantesca, de uma paisagem da natureza ali, uma grande paisagem de um oceano e montanhas
montanhas, que colocam o ser humano numa espécie muito de pequenez, né? Existe muito uma coisa muito mais bela que é muito fora do nosso padrão, da nossa capacidade, né? E quando a gente materializa isso, a gente às vezes pode ter o grotesco, né? Como é a figura, por exemplo, do rastejante mais pra frente, que ela vai visualizar e vai colocar essa perspectiva num corpo que ela não consegue enxergar, tamanha grandeza, né? E essa descrição que ela faz das paisagens são muito bonitas, né? As paisagens que ela enxerga os prados, ou como é que ela vai descrevendo esses habitats, né? Esses diferentes tipos de biomas ali que estão próximos e não estão próximos no nosso mundo real, muitas aspas aqui nessa minha frase toda, dos tipos de pântano e rios e prados e costa e litoral e praia que aparecem todos seguidos ali no espaço de uma caminhada. E essa paisagem é muito interessante visualizar como a paisagem do sublime, essa sensação, junto com a solidão, causa uma espécie de tranquilidade e de espaço de conforto para a protagonista, quando a gente vê que isso para todos os outros personagens é uma situação completamente angustiante. As outras companheiras de expedição dela, elas entram nessa paisagem, elas têm um contato com o sublime e fica uma sensação de terror. Elas se assustam com aquilo que tem ali, elas têm uma sensação de horror absurdo em visualizar aquela paisagem, em visualizar aquelas coisas, em ouvir aqueles gemidos no meio dos juncos, que elas não sabem o que é, e mais pra frente a gente vai descobrir que de fato é uma coisa que você deveria ter medo, mas elas veem essa paisagem e é uma coisa que pra o protagonista que tá nesse espaço de olhar ruínas, de olhar o que a civilização coloca como espaço improdutivo, ela que vai visualizar esses detalhes, para ela é um espaço muito confortável, né? O contato com o que é humano o ideal de humano na nossa civilização, para ela não é um espaço ideal, né? Tem uma cena muito bonita no final do livro, quando ela tem uma possibilidade de olhar o céu estrelado, né? E aí ela vai olhar pro céu e ela vai ver as estrelas e pensar quantos outros lugares tem as piscinas de ambientes tradicionais que ela via, né? E me puxa muito uma sensação de ela estar dizendo isso, porque em comparação com o universo, o planeta Terra também é apenas uma pequena poça que ela tá observando, uma estrela, né? Porque é isso, a gente tem uma vastidão e a gente é um espacinho que tem vida. É a mesma perspectiva que a gente tem, né? Ou a própria ideia do que é a colonização da área X, né? Porque a gente tem ali, a gente pode falar disso mais pra frente, acho que é melhor no terceiro bloco. Mas pra gente introduzir um pouco isso, a gente tem a própria perspectiva da questão climática ali, né? O que é a relação da natureza com a civilização? A área X, eu acho muito bonito isso, né? Que elas vão investigar a área X, porque a área X é um ambiente estranho, um ambiente alienígena, uma coisa que tá ali propondo reestruturações do mundo, e que eles dizem que a borda, a fronteira tá aumentando. Só que ela nunca acha essa fronteira física, né? Ela não tá achando uma coisa. E aí mais pra frente ela entende, bom, esta ideia que eu tenho de fronteira e de ampliação também tá errada. Eu não preciso imaginar um círculo, uma espécie de delimitação geográfica que vai ampliar. Existem outras formas de fazer isso. Existem formas porosas, formas esquisitas. A minha entrada aqui nesse espaço pode não ter sido desse jeito. Eu posso ter vindo de outro espaço, de outras formas, né? Ela começa a desconstruir essa percepção dela, porque eu acho que tem... Aqui a gente visualiza muito bem, né? Eu fiz uma entrevista com o TP Mira Echeverria, que escreve New Weird na Argentina, e a gente conversou muito sobre essa virada, essa mudança de perspectiva em relação ao elemento do estranho, no que a gente tradicionalmente chama de weird, né? Ou de estranho, e weird, ou neo-estranho, enfim, como a gente quiser definir. E uma coisa que a gente falou que ficou muito comigo é que no weird a gente tem um mundo que é estranho, né? A gente tem um espaço que a gente olha e fala, bom, este filtro que eu tenho moderno de olhar a realidade não me basta, né? A gente falou disso no Lovecraft bastante, das questões dos seres antigos, das dimensões e tal. Então, eu olhar para este mundo por esse filtro não basta, eu preciso de outra coisa para acessar a realidade. Aqui na Aniquilação parece que não, né? É o indivíduo que tá em crise. Eu não sei o que é a realidade, eu não sei onde eu consigo ver, eu não sei nada. Nem eu mais sei o que eu sou, como é que eu vou saber o que é o resto, né? Então o agente de estranhamento ali não é o de fora para dentro, é o de dentro para fora. Ela é o agente estranhado ali, é ela que tá fora de sintonia ali. E eu acho que eu queria ouvir também um pouco mais do Jorge sobre essa parte da crise climática, como é que foi esse processo de chegada ali, porque eu não sei vocês, mas teve um momento ali no livro em que eu fui pensando e lendo, e essa angústia que a gente tem, né, do que é o futuro climático, e eu entrei na pira da protagonista. Falei, de repente, às vezes é até otimista, né, esse final. Se a área X pegar tudo, talvez seja uma boa saída, eu não sei. Não sei, me pareceu um pouco nesse caminho, né. Antes do Jorge falar, só comentar rapidinho. Não tem como, quando você estranha, nós
que também somos os estranhados nessa história. Não tem como a nossa cabeça de quem vive na realidade que a gente vive não ir bater primeiro em catástrofe atômica. Você fala, alguma coisa que foi. Isso aqui foi. E vai lá atrás, na Guerra Fria, e vai lá na frente. Você fala assim, não, já aconteceu alguma coisa aqui, tem a ver com a crise climática e talvez, né? Deixa então a natureza tomar conta, a gente já ferrou tudo. Eu senti isso também. Você pode levar. Eu viro musgo, eu viro líquen. Se é pelo bem de todos. Porque a gente tá junto com ela, né? Ela tem uma hipótese, a gente tem uma hipótese, ninguém sabe o que aconteceu, cada um vai criando hipótese, e tem um momento que você fala, cara, eu não sei, talvez você tenha razão, bióloga. Eu vou navegar, sei lá, eu vou pro norte. E é justamente isso, é que o livro é narrado por ela e é o ponto de vista dela, enquanto uma bióloga especialista em ambientes transicionais e que não gostava muito de gente, né? Ela é claramente antissocial, né? Não tem essa perspectiva, né, de precisa salvar a civilização como ela é atualmente a qualquer custo, né? Ela está muito mais interessada na piscina, no terreno baldio, né? Nos ambientes que são interessantes para ela são justamente esses que mostram o não humano ali trabalhando, né, surgindo, ressurgindo. Eu vejo ela como um personagem muito específico, né? E até estava lembrando aqui que o próprio Jeff, ele fala que a intenção dele, né, ao escrever a trilogia como um todo, foi explorar a nossa relação com a natureza e explorar também como as pessoas reagem quando enfrentam algo que parece ser totalmente incompreensível. E acho que ele fez bem nessas duas partes. E aí ele diz que ele queria quebrar um pouco muitas visões limitantes que a gente tem sobre a natureza, né? E aí pegando um pouco, né, quando eu fui fazer o doutorado, eu fui um pouco lá atrás, né, tentando entender, assim, bom, de onde veio, como que se desenvolveu essa visão que a gente tem sobre natureza. Que muitos autores dizem que o problema da crise, o problema atual, surge muito por causa de uma separação entre natureza e cultura. Que a gente pode traçar isso desde 10 mil anos atrás e ir aos pouquinhos, né, isso se consolidando, quanto entender que depois do iluminismo, mais dos últimos 4, 5 séculos, aí isso foi se intensificando, até no século XX isso chegou lá na grande aceleração e chegou no seu ápice, né? Então uma ideia muito de que existe de um lado o que seria a humanidade, a cultura, a sociedade, e de outro lado, algo que seria inferior, né, que é a natureza, o selvagem, o primitivo, tudo aquilo que esse outro lado humano poderia dominar, conquistar, trabalhar em cima, esgotar, usar como recurso. E nisso entra um monte de outras coisas, que junto com a natureza acabou indo povos originários, né, que foram colocados nesse lado. Muitas vezes, né, povos racializados, mulheres, tal, que quando não é interessante, esse outro lado do humano vira só o homem branco, cristão, europeu, né, que é esse dominador de alguma forma, né, que quer controlar, né, e assim ter um certo tipo de domínio de fazer o que precisa ser feito para alimentar o capital, alimentar cada vez mais plantações, né, cada vez mais extrações, que vai ao mesmo tempo acabando com as espécies, vai destruindo, né, variações, poluindo o planeta, criando aquecimento global e tudo isso que no fim acaba gerando, né, essa crise. E aí no livro fica bastante, né, evidente que ele vai mostrando essas visões, né? E aí, logo no começo, ele traz aquela ideia das caixinhas, né? Que a gente falou até no episódio do Lovecraft, né? Que ele tinha medo que as caixinhas se desfizessem e isso ia acabar com o mundo, né? As separaçõezinhas ali, né? Do que é a ciência, o que é, né, a materialidade, onde vai, né? O que é o oceano, o que é... E nisso tudo, quando tudo isso se mistura, né? O monstro aparece. Então, ali no começo ele põe, né, 4 personagens, tal, que cada uma é de uma função. Tem ali as separações, as caixinhas, elas não têm nome, então elas são só função, né? E a bióloga é essa que parece que, né, nem é muito bióloga, assim, porque se ela fosse 100% uma cientista, tal, ela teria mais distância das coisas. E ela vai lá e enfia a cara no fungo, né? Então ela se mistura, né? Ela não se preocupa em ter esse purismo, que é um dos problemas de separar a natureza de cultura. Você fica tentando purificar as coisas, que tem que ser um lado ou outro. E ele vai mostrando que,
não existe essa separação, tudo é misturado, né? Tem tudo ali. O que tem de cultural, por exemplo, as palavras na torre, elas são cultura, porque são, né, símbolos linguísticos ali escritos, mas elas também são plantas, também são fungos, também são algo que pulsa, que está vivo, né? E elas se mexem ao mesmo tempo e elas contaminam, né? Então é uma palavra natural cultural ali, né? Que está se autoproduzindo, autocriando, e ao mesmo tempo tem o poder da palavra, porque é um sermão, assim, de alguma forma, né? Tem ali um potencial de fazer alguma coisa. Ela fala que são as palavras que criam mundos, né? Então é como se aquilo ali fosse gerar um novo mundo. Então tudo isso se mistura, né? E ele vai mostrando, né, que cada vez mais, né, a gente não é separado da natureza, né? Existe toda essa fusão. E eu acho muito interessante que parece que o primeiro, a aniquilação, é como se fosse mostrar esse lado, né? Bom, vamos desfazer essa ideia de natureza. E o segundo, Autoridade, é um livro que é para desfazer a ideia de sociedade e cultura, que vai mostrar muito esse outro lado, da burocracia, das instâncias que não funcionam, né? Da ideia de controle que, né, esse governo, né, essa agência governamental tem sobre o lugar, e eles não controlam nada, né? É tudo ali uma ilusão de controle, uma ilusão de potência, né, desse lado que é só material, ali só supostamente humano, né? Então ele vai mostrando muito isso, né? E isso tem muito a ver com, né, um tipo de ficção que tem surgido mais recentemente, assim, de 2010 para cá, traz muito desses elementos, né? Porque como a gente pode pensar que esses dualismos fazem parte do que configurou a própria estrutura do romance moderno, né? Da forma como a gente entende as narrativas, como a gente entende o mundo, né? É uma cosmovisão que ainda é, né, aqui nos rege de alguma forma, principalmente aqui no Ocidente. Então, o que a gente entende como espaço, tempo, enredo, personagem, tudo isso está muito contaminado por essa visão. Então, histórias que têm trazido mais essa percepção de que isso poderia ser diferente, né, vão acabar trazendo outras formas de espacialidade, né? Então, espaços, às vezes, fora de escala, assim, né? Coisas que chegam nessa questão do sublime, né? Os hiperobjetos, né? Espaços fora de medida. Como ela fala da área X, né? Não dá para medir aqui. Isso aqui não funciona como uma régua. Não tem como. Não é cartesiano, né? Não é... E também o tempo, né? O tempo não é mais linear. A linearidade do tempo está muito relacionada com uma ideia de progresso, uma ideia mecanicista, que também está relacionada com a separação da natureza e da cultura. Então o tempo também não é, né, a mesma coisa. E mais para frente fica bem óbvio isso, né? Que os tempos passam de formas diferentes, mesmo para duas pessoas dentro da área X ali. E aí tem circularidades, tem coisas que vão e voltam, né? Tem essa coisa da morte que não é morte. Outra coisa que muda as ideias de narração, né? Bom, quem narra, né? Quem é esse humano narrando? É possível, né? Como o Arthur falou, né? O que seria uma raposa narrando? Ou então vamos trazer vários tipos de pessoas diferentes narrando ao mesmo tempo, como é um pouco o terceiro livro. Narradores múltiplos, né? E aí no terceiro ele usa o você como forma narrativa, né? Ele fala pro leitor, então também é uma quebra ali no estilo mais comum de narração, né? Tem esse tipo de... E muita metaficcionalidade, né? Essa ideia de que tem um livro dentro do livro. Então o livro que a gente lê é um relato que ela diz que está colocando em cima de uma pilha de outros relatos. E aí a gente para e pensa, bom, mas se ela largou lá, como é que a gente está lendo, né? Então, imediatamente a gente se coloca dentro da área X nesse instante, né? Bom, se eu tô lendo o relato que ficou lá dentro, né? Será que nosso mundo já não é área X? Lascou, né? Essa parte é fenomenal. Antes da gente chegar nessa parte da metaficção e da narrativa, porque eu acho que tem algumas coisas ali em segundo plano que vale a pena a gente aprofundar, eu queria ouvir de vocês uma impressão que eu tive, ou na verdade um questionamento, né? Porque na edição especial de 10 anos, cada uma delas tem um prefácio. Esse do Aniquilação em específico é da escritora Karen Joy Fowler. Eu não conheço ela, acho que ela não tem muita coisa traduzida por aqui. E ela comenta da ideia de que seria possível fazer uma leitura, ou algumas pessoas fizeram uma leitura, de que as pessoas serem chamadas pelas funções que elas têm, pelos cargos que elas têm, ou pelas áreas de especialidade que elas têm,
era feita como uma leitura de arquétipos, né? Tipo, uma leitura arquetípica de funções. E eu li esse livro, inclusive uma amiga nossa, a Camila, que é apoiadora do 30 Minutos de Leitura Estranha, viu eu lendo no Goodreads e falou, relendo pela terceira vez. Caramba, que diferente. Eu relendo esse livro mais uma vez e nunca tinha me atentado a uma possibilidade de fazer uma interpretação dessas personagens como uma interpretação arquetípica. Eu queria saber se vocês chegaram a fazer alguma coisa nesse caminho, o que vocês acham dessa linha, que pra mim não me pegou, assim, eu acho que de alguma forma elas estão tão além dessa nomeação que a pergunta ela fica justamente por esse gancho, porque eu acho que vai ter uma função nesse aspecto metanarrativo, metaficcional que aparece depois no livro. E eu queria saber rapidinho se vocês acharam alguma questão que vai nesse sentido de leitura arquetípica, o que vocês diriam para os ouvintes e pessoas que vão ler ou leram o livro em relação a isso. Eu acho que eu senti isso um pouco. Antes de adentrar, antes de conhecer, ou não conhecer, né, mas antes de me estranhar melhor na história, funcionou pra mim, principalmente com a figura da psicóloga, porque eram as coisas meio assim, não era isso que eu esperava de um psicólogo. Eu fiquei o tempo todo assim, sabe, meio cobrando da psicóloga. Nossa, mas que ética é essa? Então, eu acho que pegou. A minha expectativa estava no arquétipo. Quando ela fala da linguista, tem uma linguista, aí eu fiquei super empolgada. Aí a linguista é a primeira e o caralho, aí eu, porra, agora eu não vou saber ela nem nada. entra, né? Ela nem Ela não entra. entrou. Aí eu fiquei frustradíssima. Aí lá na frente, quando ela acha as palavras que ela fala assim... Não, e ela ainda falou assim, nossa, ainda bem que de nós, a primeira a assumir foi a linguista, né? Tipo assim, a menos cientista de nós. Levei pro coração, levei pro pessoal. Achei que era comigo, por quê? Porque achei arquetípico aquilo. E aí depois, quando ela se depara com as palavras a primeira vez, ela fala, não, lamentei, a linguista não está entre nós. Ah, é? Pois agora vai sentir falta da linguista, sim. Então eu acho que me pegou essa questão arquetípica, assim. Desse lado e do lado da psicóloga, principalmente. Então... O que ela fala de si, principalmente no início, a bióloga, eu acho que não tem como também você não ficar fazendo umas avaliações meio assim, claro, né, que a menina que gostava lá da piscina, dos bichinhos que viviam no lodo, virou bióloga e tal, só que aí você vai acrescentando camadas, mas pra mim funcionou numa primeira leitura esse direcionamento de arquétipo, sim. Eu tava aqui pensando assim, bom, primeiro assim, quando você fala em arquétipo, e eu, enquanto um junguiano, me vem assim 1 milhão de coisas, né? Que não tem nada a ver com isso, assim, de certa... Tem e não tem, né? De certa forma. Mas pensando assim, acho que o que ela tá chamando, né, de arquétipo nesse texto, talvez algo mais de um tipo, né? Aquele... tipo isso, psicológico. Não é necessariamente o arquétipo como a gente costuma ver, né? Em narrativas. Sim, eu acho que tipo funciona mesmo. Isso. Seria aqueles tipos de comédia, por exemplo, né? Sei lá, o açougueiro, né? O comerciante, né? Aqueles tipos antigos que na comédia são pessoas, né? São personagens, assim, mais rasos, né? De certa forma. E eu não sei, para mim, assim, parece que inicialmente você fica meio na dúvida. Bom, será que vai ser isso? Mas ele vai justamente quebrando, né? Que a psicóloga não parece nem um pouco psicóloga, né? Assim, desde cara. E ela usou a hipnose de uma forma completamente, assim, enviesada ali, né? Que não seria nem um pouco ético também. E a bióloga tem algumas questões também. As outras mal usam, né? Ali elas tentam usar um pouco dos saberes dela, mas elas logo começam a ficar doidas ali com o que tá acontecendo. Então eu acho que fui pouco por esse caminho. Eu acho que tem mais a ver com essa ideia de que a separação das ciências não servem no mundo que é complexo, sabe? Se elas não fossem ali, cada uma, né, um pedacinho de conhecimento, talvez se cada uma delas tivesse uma coisa mais holística, assim, mais ampla, talvez elas conseguissem se virar melhor ali e até se entender melhor, né, ao longo ali do primeiro livro. A bióloga parece que claro, por ser bióloga, ela tá mais, né, propensa a se dar bem nesse tipo de ambiente, mas também ela é a que menos está preocupada, parece, com ser científica, né? Até no segundo livro, acho que é no segundo, tem uma notinha, né, dali do Comando Sul dizendo que ela é uma bióloga ruim. Ela se deixa levar muito pelas coisas que ela faz, tal, que ela não é uma boa cientista. E é justamente isso que faz com que ela consiga se virar ali, porque ela se deixa justamente contaminar, literalmente, né? Ela se deixa misturar com as coisas, ela tá interessada ali, ela não tá ali só
coletando amostras, né? De uma forma supostamente neutra. E as outras não, elas estão tentando ali, né, ficar na sua caixinha, e a caixinha vai ser dissolvida. Ou seja, não há recompensa no risco de fazer a leitura de arquétipos. Fica o comando para vocês. Enquanto eu me acostumava àquela claridade, o rastejador mudava de forma com a velocidade da luz, como se zombando da minha capacidade de compreendê-lo. Era uma imagem por trás de uma série de lâminas de vidro refrator. Eram várias camadas em forma de arcada. Era um imenso monstro em forma de lesma, orbitado por criaturas ainda mais bizarras. Era uma estrela cintilante. Meus olhos ficavam a todo instante desviando dele, como se um nervo óptico não fosse suficiente. Então, ele se tornou uma indescritível enormidade em minha visão maltratada, parecendo erguer-se mais e mais enquanto se aproximava de mim. Sua forma se expandiu, até que ocupou mesmo os lugares onde não estava, ou onde não deveria estar. Parecia agora uma espécie de obstáculo ou muralha, ou uma pesada porta cerrada bloqueando a escada. Não uma muralha de luz, dourada, azul, verde, existindo em um tipo de espectro, mas uma muralha de carne que parecia luz, com elementos nítidos e recurvos em seu interior e texturas como as do gelo formado em água corrente. E a impressão de seres vivos flutuando preguiçosamente no ar à minha volta, como pequenos girinos, mas nos limites da minha visão, de modo que eu não podia saber se era algo semelhante àqueles pontos flutuantes que são ilusões de ótica, que na verdade não existem. No interior daquela massa despedaçada, no meio de tantas diferentes impressões do rastejador, meio cega, mas ainda conseguindo me orientar com o auxílio dos meus outros sentidos, pensei ter visto a sombra escura de um braço, ou uma espécie de eco de um braço, executando um movimento repetitivo e desfocado, produzindo sobre a parede à minha esquerda uma superposição de profundidade e de símbolos que tornavam seu avanço trabalhosamente lento. Sua mensagem, seu código de mudança, suas recalibragens e seus ajustes, suas transformações. Aniquilação, de Jeff Vandermeer. Tradução de Braulio Tavares. Editora Intrínseca, 2014. Eu queria começar essa terceira parte retomando isso que o Jorge falou, que era da onde eu ia começar. Então, já vou comentar daí. Acho que a gente tem no começo algumas pistas muito claras, que me parecem muito claras, né? Claras pra quem? Me parecem muito claras, de que uma das coisas que o Jeff coloca em segundo plano, numa coisa completamente fora da narrativa principal, né, do primeiro plano, é um próprio questionamento, uma própria reflexão sobre um fazer literário, que é também questionado e posto em disputa a todo momento. E eu acho que ele faz essa brincadeira num paralelo de como a linguagem ela é usada dentro da área X. A gente tem logo no começo, então, essa percepção de uma realidade construída, de uma memória que pode ser falsa, de uma construção que a gente não sabe onde chegou até ali. A gente tem uma psicóloga que logo no começo a gente descobre que ela está induzindo todos em hipnose. E que no momento mais pra frente ela vai falar, você nem sabe o que você lembra de verdade, você não sabe o que compõe você de verdade, você não sabe se eu coloquei memória na sua cabeça, você não sabe de nada, você não tem certeza de nada do que tá acontecendo. Tudo isso são narrativas que nós criamos. A gente tem ali a cena em que a gente vai entrando na torre e vai vendo ali a construção de alguém que escreve alguma coisa na parede. E a gente tem associado essas palavras com um comportamento de instintivo. Então aquelas palavras, elas estão ali com uma função concreta, com uma função literal, não simbólica. As coisas que estão na parede até podem fazer sentido mais pra frente, a gente até pode ir construindo um sentido para elas ao longo da narrativa. Mas num primeiro momento, ela serve de uma espécie de isca, uma espécie de flor para abelha. A flor tá ali de uma maneira que a abelha vai se sentir mais atraída e a abelha vai até lá. A flor não necessariamente tem uma interpretação sobre a cor que ela tem. Ela desenvolveu uma cor que atrai o animal que ela precisa para se reproduzir, né? Então as palavras, elas estão ali num caminho de... Eu não sei o que essas palavras significam, eu não sei de onde elas surgiram, a gente vai descobrir depois. Ela tá atraindo o animal que lê. E aí elas até brincam no começo, que animal que lê? Você é o animal que lê, que foi até lá, que efetivamente foi atraído, foi contaminado.
e tá fazendo o ciclo de reprodução do esporo, sabe? E é um sermão, né? Um sermão atrai muita gente. Exato. É lindo, uma coisa completamente carregada de significados simbólicos. E a pessoa que escreve, a coisa que escreve ali, a torre que vive, não necessariamente, ou pelo menos não me parece, ter alguma relação direta com o significado daquilo que ela escreve. E isso pra mim é muito interessante ao longo do livro inteiro, porque aí a gente começa a visualizar na narrativa da bióloga como aquilo que é nomeado e aquilo que não é nomeado, tanto no mundo da área X ali, quanto no próprio discurso científico, na própria criação da ciência, na própria ideia que ele coloca em jogo ali, nos diários de viagem, enfim, tudo isso que é proposto como uma espécie de relato que vai auxiliar na construção do conhecimento, tem esses buracos, essas falhas, e como essa falha num relato supostamente não ficcional cria buracos na nossa percepção de realidade. Então ela vai falar ali, os nomes não existem, elas não têm função, mas existem dois únicos indivíduos, dois únicos lugares que têm um nome, que têm uma existência reconhecida, uma unidade reconhecida, uma identidade reconhecida, que é são duas entidades que têm um funcionamento muito importante para a área X, que é a torre especificamente, que só ela enxerga como uma torre, não como um túnel, como as outras pessoas da expedição, e o ser que vive lá dentro, que mais pra frente ela vai chamar de rastejante, rastejador, e que tem uma função para manutenção da área X, que tem um ciclo, e que o ciclo não tá necessariamente relacionado com o significado das palavras, porque essas palavras elas vão estar relacionadas com outras vítimas, com outras questões, com outras pessoas que passaram por ali. Então você não necessariamente tem uma relação com a parte simbólica, linguística não, porque, enfim, as palavras elas são escritas em inglês, elas têm ali uma estrutura e a linguista efetivamente não está lá para descrever sobre isso, então infelizmente vamos ficar devendo. Mas ela não tem essa carga cultural simbólica, ela tá ali com uma função instintiva. A gente tem as questões dos relatos ali, né? Tem um momento em que a bióloga ela vai confrontar o texto dela com outro texto e ela vai falar de uma pessoa que tá ali fixamente olhando uma espécie de planta e descrevendo obsessivamente uma espécie de planta na área X, e ela fala, isso aqui é muito maluco, porque essa pessoa tá descrevendo essa espécie de planta e não tá nomeando absolutamente nada ao redor. E é justamente por isso que eu sei que ela tá completamente maluca, porque eu consigo enxergar no vão desses espaços, no que ela não está deixando de contar nesse período de anotação. E eu consigo construir uma narrativa em cima disso. A gente, enquanto leitor, a gente tá junto com ela, e ela tá ali, eu não sei o que aconteceu aqui. Essa é a minha hipótese. E ela diz uma hipótese. Você, como leitor, pode acreditar ou não. Você pode entender ou não o que aconteceu ali. Ela tá a todo momento recriando aquela realidade, tá recriando aquela interpretação pra gente. No começo, a gente tem uma perspectiva do que aconteceu com as pessoas. Na segunda parte, a gente tem uma outra perspectiva do que aconteceu com as pessoas da expedição anterior. E a gente vai reconstruindo, vai remontando, vai remodelando essa realidade ao longo do livro inteiro. Cada momento em que a gente passa, a gente tá reconstruindo isso. E ela fala, inclusive, da própria área X, de seres que estão ali, de construções que estão ali e que querem ter a realidade conhecida. Então, elas não têm conhecimento prévio das outras expedições da área X, elas não falam sobre aquilo que elas veem na área X, porque falar sobre isso, nomear isso, descrever esses processos, é também colocar esses processos numa espécie de espaço legítimo de existência. Então, ela tem muita preocupação de dizer o que está sendo feito. E aí tem um outro momento que ela vai confrontar o diário dela com o da topógrafa, por exemplo. E que o diário da topógrafa está vazio. Ou seja, para a topógrafa, nada daquilo tem um espaço legitimado de existência. Para ela, nada daquilo conseguiu ser assimilado. Nada disso ela conseguia colocar como algo existente, efetivamente. Enfim, e o que acontece com a topógrafa no livro inteiro é um completo surto, de fato. Ela é uma personagem muito interessante na dinâmica que ela vai construir ali com a bióloga. Eu acho que esse livro, para mim, ele tem muito dessa representação da questão temática e natural, mas pra mim também tem uma questão subjacente, uma questão não tão primeiro plano pra mim, que é claramente a construção de uma narrativa que vai falar da realidade. O que é a construção do discurso científico? Como é que a gente constrói as narrativas que vivem a realidade? O que tá nesse buraco? O que a gente tá deixando de lado? E eu me empolgo um pouco com esse assunto e com esse tema. Porque cada vez que eu releio, eu vou encontrando detalhes novos e vendo construções novas que vão nesse sentido. Eu acho, por exemplo, belíssimo como ele constrói o dilema da bióloga com o marido dela, que é um membro da exposição anterior. E que isso, enfim, um grande parênteses, o filme é ruim por muitos motivos, apesar dele ser bonito. A construção do personagem principal talvez seja o principal deles, porque eles desmontam toda a construção dela em relação a esses ambientes
que fazem dela uma bióloga desse espaço liminar, da relação dela com o marido. E é muito bonito o final, como isso vai se desenvolvendo, né? Eu não vim aqui por causa dele. Eu gostaria de ter vindo. Queria ter respondido ele, pelo menos pra falar que não, eu não iria. E mesmo assim, a relação que ela vai ter com os rastros dele ali, naquele espaço, né? Essa também é uma imagem muito interessante da temporalidade que o Jorge falou, né? A gente vê muitos rastros, a gente vê muita memória do que aconteceu ali, sem ver efetivamente a coisa acontecendo, né? Então a gente tem rastros no Farol, a gente tem rastros no Vilarejo Abandonado, a gente tem rastros das expedições anteriores, a gente tem sempre rastros. Por fim, nessa construção da realidade, eu acho muito interessante quando ela coloca, que foi uma percepção nessa leitura mais recente também, que ela fala, a gente não pode entrar com nenhuma tecnologia que não seja analógica. A gente entra sempre com armas antigas, com fotografias, com máquinas fotográficas antigas, com cadernos para escrever ao invés de outros aparelhos, a gente não tem celular, etc e tal. E eu achei muito curioso, e aí já pensando numa perspectiva de weird, de assombrologia, né? A gente não entra com nenhuma tecnologia atual, só com tecnologias analógicas, mas todas as tecnologias analógicas têm a mesma função que as tecnologias atuais. Não faz diferença nenhuma se eles entrarem com uma câmera digital ou com uma câmera analógica, porque elas vão tirar foto do mesmo jeito. E eu achei muito interessante visualizar essa espécie de passado congelado, que é mais ou menos um espelho distorcido do nosso, né? A gente tem ferramentas atuais que são muito parecidas com as deles ali. Enfim, é isso. Eu fui. Quer começar, Ana? Nossa, eu viajei junto aqui com o Arthur. Fiquei, meu Deus! E aí eu já... Aí, pessoalmente, né? Não falando do livro, mas eu já fiquei pensando, como será ler a segunda vez? Porque eu sou uma grande amante de releituras. Mas abre esse leque de possibilidades de... O que é que eu vou pensar primeiro? O que é que eu vou refletir primeiro? O que é que isso me causou primeiro? É o que eu falei inicialmente de sensorialmente ele ser um livro muito maior, e não só no que ele descreve e a gente sente, mas nisso que vai abrindo dentro de nós a partir da leitura, né? O que poderia ter sido, o que é, o que ele tá me falando, o que ele não está me falando, o que eu gostaria que tivesse me falado, né? Eu queria ter visto o ponto de vista da linguista? Queria, mas... Então então pronto, já vou começar hoje mesmo. E aí você vai... Essa curiosidade, né, quando ela começa a desconfiar assim, então, né? E se eles não mostraram pra gente... Porque eles mostraram muitos vídeos, eles mostraram os relatos, os diários. E se eles tiverem escondido alguma coisa? Aí você já fica assim, putz, é mesmo, esconderam alguma coisa, eu quero saber também. Nossa, a psicóloga ficou lá em cima. Mas por que ela ficou lá em cima? Por que ela não desceu com a gente? Será que realmente precisava de alguém pra vigiar lá, pra ninguém entrar? Ou pra ela não deixar a gente sair? Então vai desdobrando essas questões mais concretas e isso vai passando pro campo do sensorial mesmo. Eu queria ter uma palavra que representasse exatamente o que eu quero dizer com sensorial, mas aí quem tá ouvindo vai ter que ler pra me ajudar. Não é um fenômeno, talvez, a coisa da experiência? Porque é a representação do vivido, né? Não da explicação, mas... Isso. Eu sonhei com uma coisa esquisita, eu não vou conseguir passar essa sensação pra você, mas eu vivi. É o que eu posso dizer. E a experiência do vivido tá ali, E eu não consigo colocar em palavras, eu não consigo reproduzir, talvez eu não sinta isso de novo. Isso com palavras escritas. Eu fico muito feliz porque... E aí eu vou deturpar só um pouquinho, e é onde eu... Deturpar não, eu vou pegar um atalhozinho no caminho que o Arthur abriu. Eu fico muito feliz de ler livros, sim, falando enquanto leitora, porque a gente vive uma época, não é uma crítica negativa, mas é porque é muito mais fácil fazer filme hoje em dia. Você mostrar a coisa no filme, né? Por causa da tecnologia mesmo. Então as pessoas têm muito mais... Os artistas têm muito mais capacidade de mostrar isso, né? Pega a diferença do Duna, do David Lynch, lá da década de 80, e o Duna feito agora. A tecnologia nos permite, né? Permite a um roteirista, a um diretor que mostre aquilo que faça a sua leitura. Mas quando você lê, isso lembra a gente que a palavra escrita pode, não só pode, como provoca na gente essas sensações que às vezes a gente fica meio embotado porque é mais fácil, digamos, é mais prático eu sentar na frente da TV ou ir ao cinema e assistir aquilo. Quando eu sento, porque a leitura ela é mais ativa que passiva. E
quando eu ativamente pego um livro para ler e eu passo por tudo isso porque eu quero continuar lendo, isso me deixa muito emocionada, assim. Eu sou uma leitora emocionada até hoje. 40 anos lendo livro e até hoje eu sou emocionada. Eu não nasci lendo, na verdade, acabei de lembrar. Então, assim, quase 40 anos lendo livro. Eu fico muito emocionada de conseguir. É aquela sensação quando você está aprendendo uma língua nova e você consegue ler algo naquela língua e você não só decodifica os signos, mas você imagina, você sente, você viaja. Quando você realmente lê em outra língua e você fica meio emocionado. O Chico Buarque fala isso, que ele gosta muito de ler em francês e às vezes ele fica tão fascinado com o fato de estar lendo em francês que ele nem se apega muito à história. É a mesma sensação, e agora não só falando de signo, mas é uma outra linguagem, né? A ficção e esse tipo de ficção. E uma ficção estranha ou incomum que nos leva a imaginar coisas que a gente não imaginaria ou não perceberia com a imaginação sozinhos ou de outra forma. Então eu vi toda a descrição que ela fez, a gente falou e vai falar de partes muito bonitas, né? Que eu não consigo, né? O fenômeno tá ali, mas eu não consigo reproduzir, falar assim, nossa, Jorge, tem uma parte que ela fala isso, isso, aquilo. Não, eu fico caçando adjetivo. Não, é porque é tão bonita a forma como ela descreve o céu, ou a forma como ela descreve o fungo, ou mas você não consegue reproduzir aquilo em palavras suas, né, que não façam uma colinha ali com o autor, mas é muito emocionante que a leitura possa te proporcionar isso. Eu, pelo menos, fico emocionada. Eu tenho certeza que muitos ficam mesmo. E que não necessariamente eu sou uma espectadora sentada ali e ficando embevecida, né, com imagens muito bonitas e muito brilhantes e muito espetaculares, mas que tudo isso aconteceu dentro da cabeça de alguém e agora está acontecendo dentro da minha. Eu fico sempre muito... Eu acho assim, isso que vocês estão comentando, né, o Vandermeer conseguiu ali criar alguns estilos de descrição, né, de forma de trazer justamente essa sensorialidade que são muito impressionantes, né? Eu acho que inclusive comparando com outros livros que eu já li dele, assim, tem um salto muito grande, né? Eu ainda não li os que vieram depois, né? Tô na maior expectativa, mas ele traz assim, e é fluido, né? Não é uma coisa assim, né, que, nossa, eu parei aqui para ler 5 páginas de descrição. Não, é tudo ali misturado com ação, é rápido, o livro é curto, né? Então tem todo um ritmo muito bom. Então ele realmente conseguiu fazer aquilo tudo que eu falei, né, do estranhamento na escolha, né, das palavras que usa. E é interessante que a própria bióloga, como ela tá narrando, ela usa muitas coisas de biologia para descrever, né? Então ela enxerga coisas que são de biologia. E que eu fico imaginando que se fosse a topógrafa escrevendo, ela ia ver outros tipos de coisas, assim, principalmente nos monstros, que são, às vezes, coisas meio amorfas, assim, né? Então ela descreve com partes de plantas, partes de animais, né? Parece isso, parece aquilo. E isso traz na memória dela, né, outras plantas, outros animais, né? E vai nesse fluxo. Então tem todo um vocabulário por trás que é da própria narradora ali, né? Eu vejo até que, assim, psicologicamente, ele conseguiu também trazer, assim, uma personalidade de narração muito impactante, né? É o olhar dela, né? É a forma como ela tá interpretando tudo isso aí, né? Que traz um certo impacto ainda mais diferente, né? Pra gente que tá lendo, né? Isso tudo que o Arthur comentou, né? Da linguagem, acho que tá bem presente, assim, né? O quanto que a linguagem, de certa forma, também... E aí, pensando, né, no momento de crise ecológica, assim, o quanto a linguagem pode ser importante para criar um novo mundo, né? Para criar novas possibilidades de visão de mundo. E isso pensando, por exemplo, no próprio romance, né? Então, romances podem nos fazer entrar em contato com um novo tipo de realidade, por mais especulativa que seja, que vai quebrar coisas, né, nas nossas divisões na cabeça ali, ou juntar, né? Fazer essa autossimbiose, assim, para a gente poder, de repente, ver o mundo de uma forma que seja mais saudável para nós e para o planeta. Então eu vejo muito isso, né? Ele tentando também mostrar o quanto que o próprio livro é tudo isso, né? Toda essa potência. Então. E é até interessante pensar, né, enquanto gênero literário, por exemplo, né? Porque é um relato de viagem, um relato de natureza, como muitos que já houve, né? Até a gente estava falando da comparação dele com o Thoreau, né? Que tem essa coisa do relato de viagem. E a gente pode até ir lá atrás, assim, no começo do que a gente considera como romance moderno, a gente tem lá o Robinson Crusoe, né, do Daniel Defoe, que é um relato de viagem, né, alguém que sai de um lugar, vai para um lugar supostamente
supostamente ali selvagem, né, principalmente naquela concepção dele, e faz lá um monte de coisas, vive ali numa ilha, tal, por um tempo, tentando sobreviver, né? É um pouco isso, a bióloga tá contando lá um relato dela tentando sobreviver na área X. Só que quando você põe um em comparação com o outro, chega a ser gritante, né? Porque o lá de trás, século XVIII, ele só fica se, né, gabando assim das formas como ele consegue controlar ali a natureza que está ao redor, como ele controlar, dominar, né, também os indígenas ali. E aí fica muito contrastante. Bom, também a forma literária evoluiu, né, para uma outra coisa, parece a mesma, mas não é, né? Parece um relato de viagem tradicional, mas tem nada a ver com isso. É outra visão de como interagir, né, com esse espaço onde alguém foi parar, né, e até porque a área X não dá muita chance, né, de alguém querer fazer o que o Robinson Crusoe fez lá com a ilha dele. É outro momento, né? E aí é um momento assim, bom, também a gente não tem mais a chance de fazer isso com o planeta porque ele já tá reagindo, né? E aí tem esses espelhamentos também. É a troca. A natureza colonizando, né? Ao invés de nós colonizarmos. É muito interessante. Que chamam de irrupção de Gaia, né? Essa troca de quem é o agente principal aí da brincadeira, né? Bom, acho que a gente pode ficar por aqui com a aniquilação. Já entendemos por que a natureza é estranha, mas daqui a 15 dias vamos entender agora por que a cidade também pode ser estranha e ficar em outro espaço. Vale sempre lembrar para vocês checarem o apoia.se/leitura estranha. A gente tem algumas ideias para a segunda temporada, mas a gente precisa que vocês batam a nossa meta de R$300 por mês para a gente conseguir custear essa produção e apresentar uma meta nova para vocês. Do que a gente pode produzir, o que a gente pode oferecer e fazer com vocês, para a gente ter, enfim, uma possibilidade de criar planejamentos mais estruturados para vocês. Então é só vocês seguirem lá, abrir apoia.se/leitura estranha. E se vocês já apoiam, já seguem, já gostam do podcast, podem curtir no tocador preferido de vocês, podem acessar a Aurelo, ouvir por lá, que lá também cada play é remunerado. E a gente fica semana que vem com A Cidade e a Cidade, de China Mieville, para mais uma leitura estranha.